Eu sou a professora Graziela Cabral, de Língua Portuguesa, e nós vamos fazer uma turma aí específica para a FCC, uma turma de resolução de questões, uma turma de exercícios. Vamos focar exatamente o que é importante para a FCC. Bem, então vamos lá. Nós temos aí algumas ideias importantes para a gente resolver aí a nossa primeira questão. Algumas ideias associadas à crase. Bem, então o que a gente precisa visualizar? Toda vez que a sua frase trouxer o elemento a, você precisa visualizar se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então aqui, a academia é uma palavra feminina. Se o a estiver diante de uma palavra feminina, significa que aqui na frente você tem um artigo. E você precisa também olhar para a regência da construção. O verbo dirigir-se, quem se dirige a. Eu tenho um contexto que pede uma preposição, eu preciso juntar os dois, significa que a crase aqui é obrigatória. Como a FCC traz a frase para você reconhecer se a frase está certa ou se a frase está errada, você pode usar aquele macete de trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Então, se no lugar de academia você colocasse a palavra curso, você poderia fazer dirigiu-se ao curso. Se diante da palavra masculina aparece ao, diante da palavra feminina, você vai usar a crase. Agora, dirigiu-se a uma amiga. Essa estrutura fica com crase ou sem crase? Se você já tem aqui esse elemento uma é o seu artigo indefinido. Se você já tem um artigo, você não pode colocar outro artigo. Esse a que você encontra é apenas uma preposição, você não usa a crase ao encontrar essa estrutura a uma. No próximo exemplo, dirigiu-se a esta amiga. Essa estrutura fica com crase ou sem crase? Sem crase. Lembrando que você tem o esta aqui, que é um pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, ele não vai ter um artigo aqui na frente. Você tem apenas quem se dirige a. Esse a é apenas uma preposição. Então, diante do grupo do este, esta, isto, diante do grupo do esse, essa, isso, você nunca vai usar crase. Na próxima frase, dirigiu-se a certa academia. E agora, essa estrutura fica com crase ou sem crase? Sem crase. Esse elemento certa academia é uma academia qualquer. Esse elemento, ele é um pronome indefinido. E diante do pronome indefinido, você não vai usar o artigo. Você tem apenas quem se dirige a. Esse a é apenas uma preposição. Cuidado com alguns pronomes indefinidos que assumem formas femininas, como alguma, toda, nenhuma, também cada, qualquer. Diante dos pronomes indefinidos, você não vai colocar o artigo, você não vai colocar a crase, você tem ali apenas a preposição. Na próxima estrutura, ficaram cara a cara, e agora isso fica com crase ou sem crase? Cara a cara, gol a gol, lado a lado, isso é uma expressão formada por palavras repetidas, e nessas expressões você também não vai usar a crase. E na próxima, ficou a reclamar, lembrando que reclamar é verbo, diante de verbo você não tem artigo, você tem apenas um a, que é uma preposição. E na última, referiu-se a alunas. Toda vez que esse a aparecer no singular, seguido de uma palavra no plural, você nunca vai usar crase. Singular com plural, crase nem a pau. Não posso usar crase nessa estrutura. Lembrando que se você fosse colocar um artigo aqui, ó, se a palavra está no plural, o artigo apareceria no plural. Eu teria que fazer as alunas. Como esse a está no singular, você não tem artigo ali. Você tem apenas quem se refere a. O a que você encontra ali é apenas uma preposição. Então, sempre que na sua frase o a estiver no singular, seguido de uma palavra no plural, você não vai usar crase nessa construção. Então, essa ideia vai ser muito importante aí para a nossa primeira questão e para outras questões. No outro, dirigiu-se a ela. E aí, isso é com crase ou sem crase? Sem crase. Ela é pronome pessoal. Lembra que você nunca usa a crase diante dos pronomes pessoais. Mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nunca uso crase diante desses elementos. Agora, e esta é a mulher a quem me referia? A FCC ama a regência com os pronomes relativos. Lembra que, ao encontrar
esses pronomes relativos, você sempre vai olhar a regência do que aparece depois. Então, tem o pronome relativo quem, olha a regência do verbo ou do nome posterior. Esta é a mulher a quem me referia, quem se refere a. Se ele pede uma preposição, você joga a preposição aqui para frente. Esta é a mulher a quem me referia, sem crase, porque esse a é apenas uma preposição. Na frente do quem, você nunca vai usar crase, você não tem artigo para juntar, você tem apenas uma preposição. Agora, esta é a mulher com quem concordo. Verbo concordar é quem concorda, concorda com. Se ele pede a preposição, você joga essa preposição aqui para frente. Esta é a mulher com quem concordo. Na outra, esta é a mulher quem discordo. Verbo discordar, quem discorda, discorda de. Pediu uma preposição, joguei aqui para frente. Esta é a mulher de quem discordo. Na outra, esta é a cena que vi. Eu tenho o pronome que, eu vou olhar para a regência. Quem vê, vê alguém. Esse verbo não pede preposição, você não vai colocar. Esta é a cena que vi. Agora, esta é a cena que assisti. Verbo assistir, quem assiste, assiste a. Pediu uma preposição, você vai jogar a preposição para cá. Esta é a cena a que assisti. E no último exemplo, esta é a cena que gosto, verbo gostar, quem gosta, gosta de. Pediu de, você joga o de para cá, esta é a cena de que gosto. Agora, outra ideia muito importante, a gente vai desenvolvendo essas ideias porque elas serão importantes aí para as nossas primeiras questões, para que as ideias fiquem bem claras. Bem, outro aspecto que é muito importante, a FCC só vai aumentar o número de palavras, mas se a gente pensar na estrutura, a gente consegue resolver as questões sem problemas. As crianças brincavam. Lembra que aqui você tem o seguinte, quem é que brincava? As crianças. As crianças brincavam, esse termo as crianças, ele é o nosso sujeito. E lembra que o termo sujeito é um termo que não pode aparecer separado por vírgula. Independente da posição, independente do tamanho, o sujeito você não pode separar por vírgula. Então a primeira está sem vírgula, está certa, a segunda está com vírgula, está errada. Agora, as crianças brincavam durante a tarde. Quem é que brincava? As crianças, sujeito. As crianças brincavam. Esse verbo tem um sentido completo. E o verbo que tem um sentido completo, ele é chamado de verbo o quê? Intransitivo. Mas elas brincavam quando? Durante a tarde. Durante a tarde é um elemento que traz ideia de tempo. E esse elemento que traz ideia de tempo, ele é um adjunto adverbial. Ele é um adjunto adverbial de tempo. E você tem que saber que dentro da sua construção, o lugar do adjunto adverbial é no final. O lugar do adjunto adverbial é no final. Só que o adjunto adverbial, ele é um termo que pode ser deslocado. Se esse adjunto adverbial deslocado for formado por poucas palavras, se ele for curtinho, a vírgula é uma vírgula facultativa. Usar a vírgula para marcar esse adjunto adverbial deslocado é algo facultativo. Mas se esse adjunto adverbial for longo, o emprego da vírgula, ele passa a ser um emprego obrigatório. Então, adjunto adverbial, o lugar dele é no final, deslocou, observe o tamanho, tá? A banca não define, as gramáticas não definem o que é ser curto e o que é ser longo. Use o bom senso, tá? Então, se for curto, vírgula facultativa, se for longo, vírgula obrigatória. Então, esse adjunto adverbial, ele está aqui no lugar dele, só que nós vamos deslocar. Vamos jogar esse adjunto adverbial aqui para o meio, vamos jogar esse adjunto adverbial lá para frente. Então, primeiro vamos colocar aqui no meio, ó. As crianças, durante a tarde, brincavam. As crianças, durante a tarde, brincavam. Então, esse nosso adjunto adverbial, ele está aqui no meio. Se ele está aqui no meio, ele está deslocado. Adjunto adverbial deslocado com 3 palavras, sem problemas, você considera como curto. Significa que as vírgulas para ele são vírgulas facultativas, tá? Então, você pode colocar esse adjunto adverbial entre vírgulas, a frase fica certa. Você pode deixar esse adjunto adverbial sem vírgula, a frase também fica certa. Agora, o que você não pode fazer, que você vai encontrar com frequência aí nas nossas questões, é usar apenas uma vírgula para isolar o adjunto adverbial. Ou você coloca as duas, ou você não coloca nenhuma das duas. Usar uma só para isolar esse adjunto adverbial, isso você não pode fazer, isso gera erro gramatical. Bem, então nós temos aí uma primeira questão
em que a FCC pede, um enunciado clássico, a frase redigida com clareza e correção é. Agora, quando a questão falar a frase redigida com clareza, você tem que realmente trabalhar com sentido. Leu, conseguiu entender, ele transmite efetivamente uma mensagem, né? Você tem clareza. Agora, aquela frase está esquisita, está truncada, não está conseguindo entender a frase, significa que ela não tem clareza. Bem, agora ele quer clareza e também quer correção. Então, a letra A. A extração do látex da seringueira levou Manaus a uma intensa modernização. Então, primeiro, eu vou procurar o sujeito desse verbo. O que levou à extração do látex da seringueira? Isso aqui é o meu sujeito. Essa extração que levou. Primeiro, se esse elemento é sujeito, esse elemento não pode aparecer separado por vírgula. Então, essa vírgula aqui, ela está errada. Segundo, que a pronúncia dessa palavra é látex. É sempre látex a pronúncia. Se é látex, essa palavra tem que ter um acento. As paroxítonas que acabam em X, palavra como tórax, bórax, látex, são palavras paroxítonas que acabam em X. E essas palavras são acentuadas. A pronúncia é látex. Outro aspecto levou Manaus a quê? A uma modernização. Se você tem aqui o uma, nós vimos que esse uma é um artigo indefinido. Se você tem um artigo, você não pode colocar outro. Então, você não pode ter crase nessa estrutura. Quem leva, leva alguém a alguma coisa. Esse a que você visualiza, ele é apenas uma o quê? Preposição. Então, você não pode colocar crase nessa estrutura. Agora, na frase B, olha o que você visualiza. No início do século XX, Manaus chegou a ser chamada de Paris dos Trópicos. Bem, então, primeiro aspecto, chegou a ser. O elemento ser, ele é um verbo, e eu não posso usar crase diante de verbo, tudo bem? Não uso crase diante de verbo. E outro aspecto é aqui a palavra trópicos. Trópicos, o acento aparece na antepenúltima. Quando o acento está na antepenúltima, isso é uma palavra proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas, então falta o acento aí nessa palavra. Agora, está correto o emprego da vírgula, mas eu quero que você perceba. Manaus chegou a ser chamada de Paris dos Trópicos quando? No início do século XX. Isso aqui é um tempo. E o tempo é um adjunto adverbial. Isso é um adjunto adverbial de tempo. Lembra que o lugar do adjunto adverbial é no final. Se ele está aqui na frente, significa que esse adjunto adverbial está deslocado. Agora, com uma, duas, três, quatro, cinco palavras, você já considera longo. 5 palavras ele é longo, o que faz com que esta vírgula seja uma vírgula obrigatória. Tudo bem? Mas de qualquer forma, nós temos erro, está fora a letra A, está fora a letra B. Agora, olha o que ele faz na letra C. Manaus expandiu-se de maneira surpreendente nos últimos anos do século XIX. Nessa daí nós não temos problema. Algo que poderia gerar dúvida seria a posição aqui desse pronome, Manaus expandiu-se. Então, quando eu uso essa estrutura, a criança feriu. Eu quero colocar aqui o pronome se. Eu vou dizer a criança se feriu ou a criança feriu-se. Quem foi que se feriu? A criança. A criança é o meu sujeito. E observe que esse sujeito ele é formado por um substantivo. A criança, se você tem um artigo, significa que a palavra criança é um substantivo. E quando o seu sujeito traz um núcleo substantivo, você trabalha com caso facultativo. Então, eu posso dizer a criança se feriu, eu posso dizer a criança feriu-se, tá? Esse elemento pode aparecer antes ou depois do seu verbo. Então, quando ele faz Manaus expandiu-se, o que se expandiu? Manaus. Manaus é o meu sujeito e isso aqui é o nome da cidade. Então, isso aqui é um sujeito substantivo. E quando o sujeito é substantivo, o pronome pode estar antes ou depois. Manaus se expandiu ou Manaus expandiu-se. As duas posições, elas são certas, tá? Então, a resposta aqui foi realmente a nossa letra C.
Agora, olha o que você visualiza na sua letra D. Muitos edifícios e monumentos na cidade de Manaus remontam o ciclo da borracha. Então, você tem aqui esse verbo remontar. E o que que remonta? Muitos edifícios e monumentos. Isso aqui é o meu sujeito. E do jeito que foi montado, você tem uma vírgula aqui. E essa vírgula está separando esse sujeito em relação a esse verbo. Agora, dentro dessa estrutura, entre o sujeito e o verbo, você tem esse termo, na cidade de Manaus. Na cidade de Manaus é um elemento que traz uma ideia de lugar. E esse elemento que traz uma ideia de lugar, ele é um adjunto adverbial de lugar. E qual é o lugar do adjunto adverbial? É no final. Se esse adjunto adverbial está aqui, esse adjunto adverbial está deslocado. E aí o que que você pode fazer? Você pode colocar esse adjunto adverbial entre vírgulas, tudo bem? Então, colocar vírgula para abrir, mas colocar vírgula também para fechar, tá? Não pode colocar uma vírgula só para separar o adjunto adverbial, isso não. E você ainda tem aqui a regência do verbo remontar. O que remonta, remonta a alguma coisa. Então, remonta a quê? Ao ciclo da borracha. O que remonta, remonta a alguma coisa. Você tem um contexto aí pedindo uma preposição, tá? Bem, na próxima, devido seu grande potencial econômico. Na anterior, ainda vale destacar que ele não colocou acento aqui na palavra edifícios, tá? Edifícios é uma palavra acentuada. Agora sim, letra E, devido seu grande potencial econômico, Manaus continua a atrair inúmeros investidores. Então, o nome devido é o que é devido a. Então, posso fazer devido a seu grande potencial ou devido ao seu grande potencial. Mas eu tenho que colocar a preposição, porque o que é devido a. E depois você tem a palavra econômico, que é uma palavra proparoxítona. A tonicidade está ali na antepenúltima, econômico, e essa palavra ela tem que ser acentuada, tá? Então esses itens, eles estão errados e aí a resposta é a letra C. A tendência é que numa mesma questão a banca discuta vários aspectos distintos, tá? Então nós ficamos aí com a letra C. Agora, um outro aspecto muito importante é a questão da concordância verbal, né? Isso aí é certo de aparecer na sua prova, a FCC ama a concordância verbal. Bem, então o primeiro aspecto que nós vamos observar aí na próxima questão é a concordância com o pronome relativo que. Se esse pronome relativo que trouxer um termo antecedente que seja o referente do seu sujeito, você vai concordar com esse termo antecedente. Então, ao dizer os livros que estão na mesa são bons, eu tenho o pronome relativo que. Só que eu vou buscar a referência do sujeito desse verbo. Então, os livros que estão na mesa, o que está na mesa? Os livros. Então, se esse verbo está no plural, ele está no plural porque ele está concordando com essa referência. Ele está concordando com esse termo antecedente, que traz a ideia do sujeito desse verbo. São os livros que estão na mesa. Agora, nem sempre o termo antecedente, ele vai trazer a referência do seu sujeito. Pode ser que ele não recupere o sujeito, que ele recupere um outro termo, um objeto. O importante é você buscar o sujeito. Sempre que a questão falar da concordância do verbo, verbo ser flexionado no singular, verbo ser flexionado no plural, você tem que ter em mente que o verbo ele concorda sempre com o quê? Sempre com o sujeito. Então, ao dizer na segunda frase, os desejos que tem a aluna são muitos, eu tenho aqui esse verbo ter e eu vou procurar o sujeito. Quem tem os desejos é a aluna. Eu quero dizer que a aluna tem desejos. Se a aluna tem desejos, a aluna é o meu o quê? É o meu sujeito, tá? Os desejos que tem a aluna é a aluna que tem os desejos. Então, se o sujeito é a aluna que está no singular, o verbo necessariamente vai ficar no singular. Agora, uma outra estrutura importante é aquela que traz a palavrinha os. Quando você tem o, a, os ou as seguidos do pronome relativo que. Esses elementos você precisa trocar. O o você troca por aquele, o a você troca por aquela, o os você troca por aqueles, o as você troca por aquelas. E o o você ainda pode trocar pela palavra aquilo. Para que você consiga trabalhar bem o sentido, você vai fazer essa substituição. Então, quando eu digo os que estudam, eu vou fazer a troca. Eu vou trocar o os pela palavra aqueles. Aqueles que estudam
fazem boa prova. Então, se eu tenho os seguido do que, ó, eu vou procurar referência desse sujeito. Quem é que estuda? Aqueles. São aqueles que estudam. Então, essa referência aqui, ó, é a referência do seu sujeito. É a ideia do seu sujeito que você está recuperando. Agora, outra estrutura com partícula C. Sempre que você tiver a partícula C, você tem um verbo transitivo. Você tem que olhar a transitividade do seu verbo. Você tem que olhar se você tem um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Lembra que o verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Complemento sem preposição que você chama de objeto direto. E quando esse verbo traz uma partícula C, você não pode deixar de classificar essa partícula C como partícula apassivadora. E sempre que você colocar essa partícula passivadora, você vai perder esse objeto direto. Esse elemento que era o objeto direto, ele passa a funcionar como seu sujeito, né? Transitivo direto, partícula ser uma partícula passivadora. Então, quando eu digo nesta sala, implementaram-se esses alarmes, viu a partícula ser, olha a transitividade do verbo implementar. Quem implementa, implementa alguma coisa. Implementaram o quê? Esses alarmes. Se quem implementa, implementa algo, olha aqui o complemento sem preposição. Significa que você tem um verbo transitivo direto. E esse complemento sem preposição, ele seria o objeto direto. Só que o verbo transitivo direto trouxe o ser, e esse ser é uma PA, é uma partícula apassivadora. E quando eu coloco a partícula passivadora, eu perco o objeto direto. O elemento que é o objeto direto, ele vira o quê? O seu sujeito. E aí, se esse sujeito aparece no plural, isso faz com que o seu verbo fique no plural. Tudo bem? Sujeito no plural, verbo no plural. Agora, outra estrutura importante. Cabe aos alunos avaliar bem essas questões. Eu quero que você procure o sujeito desse verbo caber. Cabe aos alunos avaliar bem essas questões. O que cabe aos alunos? Avaliar bem essas questões. Avaliar bem essas questões cabe aos alunos. Então, esse elemento aqui, ele é o nosso sujeito. Mas observe que dentro desse sujeito, você tem um verbo. E quando você tem verbo no sujeito, esse sujeito é chamado de sujeito oracional. A FCC adora o trabalho com esse sujeito oracional. E ao encontrar um sujeito oracional, a concordância do verbo que pede esse sujeito oracional é sempre feita na terceira pessoa do singular. Você poderia trocar esse sujeito oracional pela palavra isso. Isso cabe a quem? Aos alunos. Tudo bem? Então, sujeito oracional, concordância feita na terceira pessoa do singular. Então, nessa questão 2, a banca quer saber: a flexão do verbo em destaque deve-se ao elemento sublinhado em. Então, se ele fala flexão do verbo, significa que o verbo ele vai aparecer no singular ou no plural para concordar com alguma palavra. E essa alguma palavra, ela vai ser o quê? O sujeito. O verbo vai ter que concordar com o sujeito. Então, você vai verificar se a palavra que ele destacou é o sujeito, é o elemento que está comandando a concordância do seu verbo. Então, você tem o seu senso agudo do ridículo os faz várias vezes caçoar. Então, eu quero o sujeito desse aqui, ó. O que o faz? O seu senso agudo do ridículo. É esse senso agudo do ridículo que faz. Então, é esse bloco que é o nosso sujeito. Mas qual é o núcleo? É esse senso do ridículo, é esse senso que faz. Então, o núcleo do sujeito está no singular. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo vai ficar também o quê? No singular. Tudo bem? Núcleo do sujeito no singular, o verbo fica no singular. Depois, o interesse muito recente que suscitam os mitos. Então, voltando à questão anterior, ao item anterior, o verbo está no singular para concordar com o senso, tá? E não para concordar com os, que foi o elemento que ele destacou, tá? A gente está concordando ali com o sujeito, com o núcleo senso. Agora sim, letra B, o interesse muito recente que suscitam os mitos corra o risco. Então, eu vou procurar agora
o sujeito desse verbo suscitar. Quem é que suscita esse interesse? São os mitos que geram interesse, né? São os mitos que suscitam interesse. Então, esse elemento, os mitos, ele é o meu sujeito. Esse sujeito está no plural e isso fez com que o verbo ficasse no plural. Então, o verbo não está concordando com a palavra que, ele está concordando com o núcleo mitos. Então, por isso, essa letra B está errada. Não é o termo sublinhado que está comandando a concordância, e sim a palavra mitos. Na letra C, eles que acabam transformando-se em uivos de alegria. Então aqui eu vou procurar o sujeito, a referência desse sujeito. Tá vendo que você tem aqui a palavrinha que, mas qual é a referência? Quem é que acaba se transformando em uivos de alegria? São eles que acabam se transformando. Então, este verbo ele está aparecendo no plural para concordar com a referência eles e não para concordar com uivos de alegria. Então, esse elemento ele está errado também. Não concordei com o termo sublinhado. Agora, letra D. Do que para os que os recolhem ou leem. Você tem os antes do que. Você vai trocar esse os pela palavra aqueles, do que para aqueles que os recolhem ou leem. Então, eu vou procurar a referência desse recolhem. Quem é que recolhe? São aqueles que recolhem. Se aqueles recolhem, essa é a referência do seu sujeito. Eu estou concordando com esse termo antecedente. Então, o verbo ficou no plural para concordar com esse antecedente. São aqueles que recolhem ou leem, tá? Então, por isso, a resposta foi a nossa letra D de dado. Agora, por que você não pode pensar na letra E? Tais narrativas são precisamente muito sérias e que nelas se articula um sistema. Então aqui, olha a partícula C, ó. Quem articula, articula alguma coisa. Está articulando o quê? Um sistema. Isso aqui é um verbo transitivo direto que teria um objeto direto. Só que o verbo transitivo direto, ele trouxe o ser. E o ser com verbo transitivo direto é uma PA, é uma partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o seu sujeito. Então, o seu sujeito, um sistema, está no singular. E é isso que faz com que o verbo fique no plural, no singular. Então, o verbo fica no singular não em função da palavra que, mas e sim em função da palavra sistema. Então, por isso, essa opção, ela está errada. Agora, você tem um raciocínio aí para você matar de uma maneira muito objetiva a sua questão 3. Bem, a questão 3, ela vai falar de conector que trabalha com oposição. E existem dois conectores, dois tipos de conectores que trabalham com uma relação de oposição, que são os conectores adversativos e os conectores concessivos. Quando eu digo, ele falou alto, mas eu não ouvi. Se alguém fala alto, a expectativa é que o outro ouça, mas eu não ouvi. Eu tenho aí uma relação de contraste, eu tenho aí uma relação de oposição. E essa relação de oposição, ela foi explicitada aqui pelo conector mais, que é um conector básico de uma oração chamada de adversativa. E aí é legal você conhecer os sinônimos do mais. Você tem mais, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, todos trabalhando com essa relação de oposição. E vale destacar também o conector só que é um conector da linguagem coloquial, né? Ah, estava calor, só que eu não liguei o ar-condicionado. Se está calor, a expectativa é que a pessoa ligue o ar-condicionado, mas a pessoa não ligou, tá? Esse só que, ele é um conector da linguagem coloquial, tá? Mas ele é um conector adversativo e a FCC cobra esse conector, então é bom a gente saber que ele existe. Pensa naquele só que não, né? Quando a pessoa coloca só que não, ela quer dizer o quê? O oposto. Então, só que é para oposição, é para o adversativo. Só que, além da oração adversativa, existe uma outra que trabalha com uma relação de oposição, que é a oração o quê? Que é a oração concessiva. Quando eu digo para você, embora tenha falado alto, eu não ouvi. Se alguém fala alto, a expectativa é que a pessoa ouça. Como eu não ouvi,
eu tenho aqui uma relação de oposição agora explicitada pelo conector embora. E aí eu tenho que saber que o embora, ele agora é um conector o quê? Concessivo. Agora, tanto os adversativos quanto os concessivos, eles estabelecem essa relação de oposição. E aí eu tenho embora, ainda que, mesmo que, conquanto, ó, guarda que conquanto é concessivo, ele trabalha com relação de oposição, malgrado, apesar de, se bem que, a despeito de, não obstante, em que pese, são todos conectores concessivos. E aqui no a despeito de, cuidado, ó, despeito, o despeito é uma palavra masculina, você não pode usar crase diante de uma palavra masculina. Então, a despeito de é concessivo, mas ele vai aparecer aí sempre sem crase. Agora, algumas questões, a gente vai fazer até essa questão, a FCC, ela dá um nome diferente para a oração adversativa. Então, a oração adversativa, ela vai estabelecer uma oposição, um contraste, uma quebra de expectativa. Só que observe esse exemplo. Ele pode entrar, mas precisa de uma autorização. Observe que foi usado o mais, que é um conector o quê? Adversativo. Então é a oposição, é o contraste, é a quebra de expectativa. Só que além disso, ó, ele pode entrar. Mas ele pode entrar de qualquer forma, de uma forma ilimitada? Não, eu tenho uma limitação, eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Eu preciso da autorização. Então ele não pode entrar de uma forma ilimitada. Eu crio uma ressalva, eu crio uma limitação, eu crio uma restrição. Então associar também a oração adversativa a uma relação, além de contraste e oposição, a uma relação de restrição, a uma relação de ressalva, porque a FCC gosta muito de trabalhar com esse nome. Bem, então nós vamos finalizar aí esse bloco. No próximo bloco a gente trabalha aí esse conceito na questão da FCC.